O discurso secreto do general Xiaotian. Em 2005, The Epoch Times adquiriu um discurso secreto proferido pelo ministro da Defesa Xiaotian a altos quadros do Partido Comunista, pouco antes da sua reforma em 2003. Os pormenores apresentados no discurso de Xi coincidem com testemunhos de desertores anteriormente não publicados sobre os planos militares sino-russos. O discurso é o seguinte: Camaradas, hoje estou muito entusiasmado, porque a pesquisa realizada em longa escala no Sina.com mostrou que a nossa próxima geração é bastante promissora e que a causa do nosso partido será levada por diante. Ao responder à pergunta, você dispararia contra mulheres, crianças e prisioneiros de guerra, mais de 80% dos inquiridos responderam afirmativamente, excedendo em muito as nossas expectativas. Hoje, gostaria de me concentrar nas razões que nos levaram a pedir ao Sina.com que realizasse essa pesquisa entre os nossos cidadãos. O meu discurso de hoje é uma continuação daquele realizado anteriormente, durante o qual comecei por discutir a questão das 3 ilhas, onde mencionei que 20 anos do tema idílico de paz e desenvolvimento tinham chegado ao fim, concluindo que a modernização sob o sabre é a única opção para a próxima fase da China. Também mencionei que temos um interesse vital no ultramar. Hoje, falarei mais especificamente sobre estas duas questões. A questão central dessa pesquisa parece ser a de saber se deve disparar contra mulheres, crianças e prisioneiros de guerra, mas o seu verdadeiro significado vai muito para além disso. Aparentemente, a nossa intenção é, sobretudo, descobrir qual é a atitude do povo chinês em relação à guerra. Se estes futuros soldados não hesitam em matar mesmo os não combatentes, estarão naturalmente e duplamente prontos a matar de forma impiedosa os combatentes. Por conseguinte, as respostas às perguntas à pesquisa podem refletir a atitude geral das pessoas em relação à guerra. Na verdade, porém, não é essa a nossa intenção genuína. O objetivo do Comitê Central do Partido Comunista da China ao realizar essa pesquisa é sondar as mentes das pessoas. Nós queríamos saber, se o desenvolvimento global da China necessitar de mortes em massa em países inimigos, o nosso povo apoiará esse cenário. Serão a favor ou contra? Como toda a gente sabe, a essência do pensamento do camarada Xiaoping é: o desenvolvimento é a dura verdade. E o camarada Jintao também tem salientado repetidamente e de forma enfática que o desenvolvimento é a nossa principal prioridade, que não deve ser negligenciada nem por um momento. Mas muitos camaradas tendem a entender o desenvolvimento no seu sentido restrito, presumindo que se limita ao desenvolvimento interno. O fato é que o nosso desenvolvimento se refere à grande revitalização da nação chinesa, que, claro, não se limita à terra que temos agora, mas inclui também o mundo inteiro. Por que é que digo isto desta forma? Tanto o camarada Liu Waqing, um dos líderes da velha geração do nosso partido, como o camarada Yixin, um jovem estrategista do nosso partido, têm sublinhado repetidamente a teoria relativa à mudança do centro da civilização mundial. O nosso slogan de revitalização da China tem esta forma de pensar como base. Podem consultar os jornais e revistas publicados nos últimos anos ou fazer uma pesquisa na internet para descobrir quem foi o primeiro a levantar o slogan da revitalização nacional. Foi o camarada Yixin. Sabem quem é Yixin? Pode ter um ar agressivo e desprezível quando fala em público, com as mangas e as calças arregaçadas, mas a sua visão histórica é um tesouro que o nosso partido deve estimar. Ao discutir esta questão, comecemos pelo princípio. Como toda a gente sabe, de acordo com os pontos de vista propagados pelos estudiosos ocidentais, a humanidade como um todo teve origem numa única mãe África. Por conseguinte, nenhuma raça pode reivindicar superioridade racial. No entanto, de acordo com a investigação levada a cabo pela maioria dos académicos chineses, os chineses são diferentes das outras raças da Terra. Não tivemos origem em África. Em vez disso, originamo-nos de forma independente na terra da China. O homem de Pequim Zhoukoudian, que todos conhecemos, representa uma fase da evolução dos nossos antepassados. O projeto de pesquisa das origens da civilização chinesa, atualmente em curso no nosso país, visa uma investigação mais abrangente e sistemática sobre a origem, o processo e o desenvolvimento da antiga civilização chinesa. Costumamos dizer que a civilização chinesa tem uma história de 5.000 anos. Mas agora, muitos especialistas que se dedicam à investigação em vários domínios, incluindo a arqueologia, as culturas étnicas e as culturas regionais, chegaram ao consenso de que as novas descobertas, como a cultura de Hongshan no Nordeste, o recorte de Liangan na província de Zhejiang, as ruínas de Jinshan na província de Sichuan e a área cultural do imperador Yongzhou, na província de Yunnan, são provas irrefutáveis da existência das primeiras civilizações chinesas e provam que a história agrícola do cultivo do arroz na China pode ser rastreada até 8.000 a 10.000 anos atrás. Isto refuta o conceito de 5.000 anos de civilização chinesa. Portanto, podemos afirmar que somos o produto de raízes culturais de mais de 1 milhão de anos e de uma única entidade chinesa de 2.000 anos. Esta é a entidade chinesa de 2.000 anos. Esta é a nação chinesa que se autodenomina, descendentes de Yan Yuan, a nação chinesa de que tanto nos orgulhamos. A Alemanha de Hitler chegou a gabar-se de que a raça alemã era a raça mais superior da Terra, mas o fato é que a nossa nação é muito superior à alemã.
Durante a nossa longa história, o nosso povo espalhou-se pelas Américas e pelas regiões ao longo da orla do Pacífico, tornando-se índios nas Américas e grupos étnicos da Ásia Oriental no Pacífico Sul. Todos nós sabemos que, devido à nossa superioridade nacional, durante a próspera dinastia Tang, a nossa civilização estava no auge do mundo. Éramos o centro da civilização mundial e nenhuma outra civilização no mundo era comparável à nossa. Mais tarde, devido à nossa complacência, estreiteza de espírito e ao isolamento do nosso próprio país, fomos ultrapassados pela civilização ocidental e o centro do mundo deslocou-se para o Ocidente. Ao rever a história, podemos perguntar-nos: o centro da civilização mundial voltará a ser a China? O camarada Ishino afirmou no seu relatório ao Comitê Central em 1988, se o fato é que o centro de liderança do mundo se situava na Europa a partir do século XVIII, e mais tarde se deslocou para os Estados Unidos em meados do século XX, o centro de liderança do mundo deslocar-se para o leste do nosso planeta. E, claro, o leste refere-se principalmente à China. Na verdade, o camarada Louis Walking fez observações semelhantes na década de 1980. Com base numa análise histórica, salientou que o centro da civilização mundial está a mudar. Deslocou-se do Oriente para a Europa Ocidental e depois para os Estados Unidos, agora está a deslocar-se de novo para o Oriente. Por conseguinte, se nos referirmos ao século XIX como o século britânico, e ao século XX como o século americano, então o século XXI será o século chinês. Compreender conscientemente esta lei histórica e saudar o advento do século chinês é a missão histórica do nosso partido. Como todos nós sabemos, no final do século passado, construímos em Pequim o altar do século chinês. No momento exato da chegada do novo milénio, a liderança coletiva do Comitê Central do Partido reuniu-se ali para um comício, segurando as tochas de Zhoukoudian, para se comprometer a preparar-se para saudar a chegada do século chinês. Fizemos isso para seguir a lei histórica e estabelecer a realização do século chinês como o objetivo dos esforços do nosso partido. Mais tarde, no relatório político do 16º Congresso Nacional do nosso partido, estabelecemos que a revitalização nacional deveria ser o nosso grande objetivo e especificamos explicitamente na nossa nova Constituição do partido que o nosso partido é o pioneiro do povo chinês. Todos estes passos marcaram um importante desenvolvimento do marxismo, refletindo a coragem e a sabedoria do nosso partido. Como todos nós sabemos, Marx e os seus seguidores nunca se referiram a qualquer partido comunista como pioneiro de um determinado povo, nem disseram que a revitalização nacional podia ser usada como slogan de um partido comunista. Mesmo o camarada Mao Zedong, um corajoso herói nacional, apenas ergueu bem alto a bandeira da Revolução Proletária Global, mas nem ele teve a coragem de dar a mais alta publicidade à palavra de ordem da revitalização nacional. Temos de saudar a chegada do século chinês erguendo bem alto a bandeira da revitalização nacional. Como é que devemos lutar pela realização do século chinês? Temos de aproveitar as preciosas experiências da história da humanidade, tirando partido da extraordinária fruição da civilização humana e retirando lições do que aconteceu a outros grupos étnicos. Essas lições incluem o colapso do comunismo na antiga União Soviética e na Europa de Leste, bem como as derrotas da Alemanha e do Japão no passado. Recentemente, tem havido muita discussão sobre as lições do colapso do comunismo na antiga União Soviética e nos países da Europa de Leste, pelo que não me vou alongar sobre elas aqui. Hoje gostaria de falar sobre as lições da Alemanha e do Japão. Como sabemos, a Alemanha nacional-socialista também colocou grande ênfase na educação do povo, especialmente da geração mais jovem. O partido e o governo nazis organizaram e criaram várias instituições de propaganda e educação, tais como o Gabinete de Orientação da Propaganda Nacional, o Departamento de Educação e Propaganda Nacional, o Gabinete de Supervisão do Estudo e Educação da Visão do Mundo e o Gabinete de Informação, todas com o objetivo de incutir nas mentes das pessoas, desde as escolas primárias até às faculdades, a ideia de que o povo alemão é superior e de convencer as pessoas de que a missão histórica do povo ariano é tornar-se o senhor da terra, cujo direito é dominar o mundo. Nessa altura, o povo alemão era muito mais unido do que é hoje. No entanto, a Alemanha foi derrotada com total vergonha, juntamente com o seu aliado, o Japão. Porquê? Chegamos a algumas conclusões nas reuniões de estudo do Politburo, nas quais procurávamos as leis que regiam as vicissitudes das grandes potências e tentávamos analisar o rápido crescimento da Alemanha e do Japão. Quando decidirmos revitalizar-nos com base no modelo alemão, não devemos repetir os erros que eles cometeram. Concretamente, as causas fundamentais da sua derrota são as seguintes: em primeiro lugar, tinham demasiados inimigos de uma só vez, pois não aderiram ao princípio de eliminar os inimigos um de cada vez; em segundo lugar, eram demasiado impetuosos, faltando-lhes a paciência e a perseverança necessárias para grandes realizações; em terceiro lugar, quando chegou o momento de serem implacáveis, revelaram-se demasiado brandos, deixando assim problemas que vieram à superfície mais adiante. Suponhamos que, naquele momento, a Alemanha e o Japão tivessem conseguido manter os Estados Unidos neutros e tivessem travado uma guerra prolongada, passo a passo, na frente soviética. Se tivessem adotado esta abordagem, ganhado algum tempo para fazer avançar suas pesquisas, acabando por conseguir a obtenção da tecnologia das armas nucleares e dos mísseis,
com isso lançando ataques surpresa contra os Estados Unidos e a União Soviética utilizando-os. Então os Estados Unidos e a União Soviética não teriam sido capazes de se defender e teriam tido de se render. O pequeno Japão, em particular, cometeu um erro flagrante ao lançar o ataque furtivo a Pearl Harbor. Este ataque não atingiu as partes vitais dos Estados Unidos. Em vez disso, arrastou os Estados Unidos para a guerra, para as fileiras dos coveiros que acabaram por enterrar os fascistas alemães e japoneses. Claro que, se não tivessem cometido estes 3 erros e tivessem ganhado a guerra, a história ter-se-ia escrito de forma diferente. Se tivesse sido esse o caso, a China não estaria em nossas mãos. O Japão poderia ter transferido a sua capital para a China e tê-la dominado. Posteriormente, a China e toda a Ásia sob o comando do Japão teriam posto em ação a sabedoria oriental, conquistando o Ocidente governado pela Alemanha e unificado o mundo inteiro. Isto é irrelevante, como é óbvio. Acabaram-se as digressões. Assim, a razão fundamental das derrotas da Alemanha e do Japão é o fato de a história não os ter providenciado para serem os senhores da Terra, pois, afinal, não são a raça mais superior. Aparentemente, em comparação, a China de hoje é assustadoramente semelhante à Alemanha de então. Ambas se consideram as raças mais superiores, ambas têm uma história de exploração por potências estrangeiras e são, por isso, vingativas, ambas têm a tradição de venerar as suas próprias autoridades, ambas sentem que têm um espaço vital seriamente insuficiente, ambas erguem bem alto as 2 bandeiras do nacionalismo e do socialismo e rotulam-se de nacional-socialismo, ambas veneram um Estado, um partido, um líder e uma doutrina. No entanto, se quisermos comparar a Alemanha com a China, então, como disse o camarada Jiang Zemin, a Alemanha pertence à pediatria, demasiado trivial para ser comparada. Qual é a dimensão da população da Alemanha? Qual é a dimensão do seu território? E quão longa é a sua história? Eliminamos 8 milhões de tropas nacionalistas em apenas 3 anos. Quantos inimigos é que a Alemanha matou? Estiveram no poder durante um período transitório de pouco mais de uma dúzia de anos antes de perecerem, enquanto nós continuamos enérgicos depois de termos existido durante mais de 80 anos. A nossa teoria da deslocação do centro da civilização é, naturalmente, mais profunda do que a teoria dos senhores da Terra, de Hitler. A nossa civilização é profunda e alargada, o que determinou sermos muito mais sábios do que eles. Os nossos chineses são mais sábios do que os alemães porque, fundamentalmente, a nossa raça é superior à deles. Por isso, temos uma história mais longa, mais pessoas e uma área territorial maior. Nesta base, os nossos antepassados deixaram-nos as 2 heranças mais essenciais, que são o ateísmo e a grande unidade. Foi Confúcio, o fundador da nossa cultura chinesa, que nos deu estas heranças. Este património determinou que tivéssemos uma capacidade de sobrevivência mais forte do que a do Ocidente. É por isso que a raça chinesa tem sido capaz de prosperar durante tanto tempo. Estamos destinados a não sermos enterrados nem pelo céu nem pela terra, independentemente da gravidade das catástrofes naturais, provocadas pelo homem nacionais. Esta é a nossa vantagem. Tomemos como exemplo a reação à guerra. A razão pela qual os Estados Unidos subsistem atualmente é o fato de nunca terem visto uma guerra no seu território continental. Uma vez que os seus inimigos apontassem para o continente, esses inimigos chegariam a Washington antes de o Congresso terminar o debate e autorizar o presidente a declarar guerra. Mas para nós, não perdemos tempo com essas coisas triviais. O camarada Deng Xiaoping disse uma vez, a direção do partido é rápida a tomar decisões. Quando uma decisão é tomada, é imediatamente implementada. Não se perde tempo com coisas triviais como nos países capitalistas. Esta é a nossa vantagem. O centralismo democrático do nosso partido assenta na tradição da grande unidade. Embora a Alemanha fascista também tenha insistido no centralismo de alto nível, apenas se concentrou no poder do líder máximo, mas ignorou a liderança coletiva do grupo central. Foi por isso que Hitler foi traído por muitos mais tarde na sua vida, o que esgotou fundamentalmente a capacidade de guerra dos nazistas. O que nos distingue da Alemanha é o fato de sermos completamente ateus, enquanto a Alemanha era sobretudo um país católico e protestante. Hitler era apenas meio ateu. Embora Hitler também acreditasse que os cidadãos comuns tinham pouca inteligência e que os líderes deviam, por isso, tomar decisões, e embora o povo alemão venerasse Hitler na época, a Alemanha não tinha a tradição de venerar sábios numa base alargada. A nossa sociedade chinesa sempre venerou os sábios, e isso se deve ao fato de não venerarmos nenhum Deus. Quando se venera um Deus, não se pode venerar uma pessoa ao mesmo tempo, a não ser que se reconheça a pessoa como representante do Deus, como acontece nos países do Médio Oriente. Por outro lado, quando reconhecemos uma pessoa como um sábio, é claro que queremos que ela seja o nosso líder. Esta é a base do nosso centralismo democrático. Em suma, só a China é uma força consistente no resistir ao sistema democrático ocidental baseado no parlamento. A ditadura de Hitler na Alemanha foi talvez apenas um erro momentâneo na história.
Talvez agora tenham compreendido por qual razão decidimos recentemente continuar a promulgar o ateísmo. Se deixarmos que a teologia do Ocidente entre na China e nos esvazie por dentro, se deixarmos que todo o povo chinês ouça Deus e o siga, quem é que nos ouvirá e seguirá obedientemente? Se as pessoas comuns não acreditarem que o camarada Hu Jintao é um líder qualificado, questionarem a sua autoridade e quiserem controlá-lo, se os seguidores religiosos da nossa sociedade questionarem por qual razão estamos a deixar Deus nas igrejas, poderá o nosso partido continuar a governar a China? O sonho da Alemanha de ser a Senhora da Terra falhou, porque, em última análise, a história não lhe concedeu essa grande missão. Mas as 3 lições que a Alemanha aprendeu com a experiência são as que devemos lembrar ao completarmos a nossa missão histórica e revitalizarmos a nossa raça. As 3 lições são: agarrar com firmeza o espaço vital do país, agarrar com firmeza o controle do partido sobre a nação, e agarrar com firmeza a direção-geral para se tornar o Senhor da Terra. De seguida, gostaria de abordar estas 3 questões. A primeira questão é o espaço vital. Este é o maior foco da revitalização da raça chinesa. No meu último discurso, disse que a luta pelos recursos vivos básicos, incluindo a terra e o oceano, é a fonte da grande maioria das guerras da história. Isto pode mudar na era da informação, mas não fundamentalmente. Os nossos recursos per capita são muito inferiores aos da Alemanha de então. Além disso, o desenvolvimento econômico dos últimos 20 e tantos anos teve um impacto negativo e os climas estão a mudar rapidamente para pior. Os nossos recursos são muito escassos. O ambiente está gravemente poluído, especialmente o solo, a água e o ar. Não só a nossa capacidade de sustentar e desenvolver a nossa raça, mas até mesmo a sua sobrevivência está gravemente ameaçada, a um nível muito superior ao que a Alemanha enfrentava então. Qualquer pessoa que tenha estado nos países ocidentais sabe que o seu espaço vital é muito melhor do que o nosso. Eles têm florestas ao longo das autoestradas, enquanto nós quase não temos árvores nas nossas ruas. O céu deles é frequentemente azul com nuvens brancas, enquanto o nosso está coberto por uma camada de neblina escura. A água da torneira deles é suficientemente limpa para ser bebida, enquanto que até a nossa água subterrânea está tão poluída que não pode ser bebida sem ser filtrada. Eles têm poucas pessoas nas ruas, e 2 ou 3 pessoas podem ocupar um pequeno edifício residencial. Em contraste, as nossas ruas estão sempre cheias de gente, e várias pessoas têm de partilhar um quarto. Há muitos anos, havia um livro intitulado Catástrofes Amarelas. Nele se dizia que, devido ao facto de seguirmos o estilo de consumo americano, os nossos recursos limitados não suportariam durante muito tempo a população e a sociedade entraria em colapso assim que a nossa população atingisse 1,3 bilhões. Atualmente, a nossa população já ultrapassou esse limite e estamos a depender das importações para sustentar a nossa nação. Não é que não tenhamos prestado atenção a esta questão. O Ministério dos Recursos Terrestres é especializado nesta questão. Mas o termo espaço vital, Lebensraum, está demasiado relacionado com a Alemanha nazi. A razão pela qual não queremos discutir este assunto demasiado abertamente é para evitar que o Ocidente nos associe à Alemanha nacional-socialista, o que, por sua vez, poderia reforçar a ideia de que a China é uma ameaça. Por isso, ao insistirmos na nova teoria de Xin, os direitos humanos são apenas direitos de vida, falamos apenas de vida, mas não de espaço, para evitar a utilização da expressão espaço de vida. Do ponto de vista histórico, a razão pela qual a China se vê confrontada com a questão do espaço vital deve-se ao fato de os países ocidentais terem estabelecido colonias antes dos países orientais. Os países ocidentais estabeleceram colonias em todo o mundo, o que lhes deu uma vantagem na questão do espaço vital. Para resolver este problema, temos de levar o povo chinês para fora da China, para que se possa desenvolver fora da China. A segunda questão é a nossa concentração na capacidade de liderança do partido no poder. Neste aspecto, saímos melhor do que o partido deles. Embora os nazistas tenham estendido o seu poder a todos os aspectos do governo nacional alemão, não insistiram na sua posição de liderança absoluta como nós fizemos. Não consideraram a questão da gestão do poder do partido como a primeira prioridade, como nós fizemos. Quando o camarada Mao Zedong resumiu os 3 tesouros da vitória do nosso partido na conquista do país, ele considerou que o tesouro mais importante era o desenvolvimento do Partido Comunista Chinês, PCC, e o fortalecimento da sua posição de liderança. Temos de nos concentrar em 2 pontos para fortalecer a nossa posição de liderança e melhorar a nossa capacidade de liderança. O primeiro é promover a teoria dos 3 representantes, enfatizando que nosso partido é o pioneiro da raça chinesa, além de ser o pioneiro do proletariado. Muitos cidadãos dizem em privado: nunca votamos em vocês, o Partido Comunista, para nos representarem. Como é que se podem arvorar em nossos representantes? Não há necessidade de se preocuparem com esta questão. O camarada Mao Zedong disse que se conseguíssemos liderar o povo chinês fora da China, resolvendo a falta de espaço na China, o povo chinês apoiar-nos-ia. Nessa altura, não temos de nos preocupar com os rótulos de totalitarismo ou ditadura. A nossa capacidade de representar para sempre o povo chinês depende da nossa capacidade de liderar o povo chinês para fora da China.
o segundo ponto, se somos capazes de conduzir o povo chinês para fora da China, é o fator determinante mais importante da posição de liderança do PCC. Por que é que digo isto? Toda a gente sabe que sem a liderança do nosso partido a China não existiria hoje. Por isso, o nosso maior princípio é proteger a posição de liderança do partido. Antes de 4 de junho, tínhamos uma vaga noção de que, enquanto a economia chinesa se desenvolvesse, as pessoas apoiariam e adorariam o Partido Comunista. Por isso, tivemos de utilizar várias décadas de tempo de paz para desenvolver a economia da China. Independentemente de qualquer coisa, quer se trate de um gato branco ou de um gato preto, é um bom gato se conseguir desenvolver a economia da China. Mas, nessa altura, não tínhamos ideias amadurecidas sobre a forma como a China iria lidar com os litígios internacionais depois de a sua economia se desenvolver. O camarada Xiaoping disse então que os principais temas do mundo eram a paz e o desenvolvimento. Mas o motim de 4 de junho deu um aviso ao nosso partido e nos deu uma lição que ainda está fresca. A pressão da evolução pacífica da China faz-nos reconsiderar estes dois temas principais do nosso tempo. Verificamos que nenhuma destas duas questões, a paz e o desenvolvimento, está resolvida. As forças oposicionistas ocidentais mudam sempre o mundo de acordo com as suas próprias visões, querem mudar a China e utilizar a evolução pacífica para derrubar a liderança do nosso Partido Comunista. Por conseguinte, se nos limitarmos a desenvolver a economia, continuamos a enfrentar a possibilidade de perder o controle. O motim de 4 de junho quase conseguiu levar a uma transição pacífica, se não fosse o facto de um grande número de camaradas veteranos ainda estarem vivos e, num momento crucial, terem afastado Zhao Ziyang e os seus seguidores, todos nós teríamos sido presos. Depois de mortos, teríamos tido demasiada vergonha de nos apresentarmos a Marx. Embora tenhamos passado o teste de 4 de junho, depois de o nosso grupo de camaradas séniores ter falecido, sem o nosso controle, a evolução pacífica pode ainda vir a acontecer na China, como aconteceu na antiga União Soviética. Em 1956, suprimiram o incidente húngaro e derrotaram os ataques dos revisionistas de Tito na Jugoslávia, mas não conseguiram resistir a Gorbachev 30 anos mais tarde. Depois da morte desses camaradas pioneiros, o poder do Partido Comunista foi retirado por uma evolução pacífica. Depois da repressão do motim de 4 de junho, pensamos em como impedir a evolução pacífica da China e em como manter a liderança do Partido Comunista. Pensámos repetidamente, mas não conseguimos encontrar boas ideias. Se não tivermos boas ideias, a China mudará inevitavelmente de forma pacífica e todos nós nos tornaremos criminosos na história. Depois de uma profunda reflexão, chegamos finalmente a esta conclusão: só transformando a nossa força nacional desenvolvida na força de um primeiro ataque para fora, só levando as pessoas a sair, é que podemos ganhar para sempre o apoio e o amor do povo chinês pelo Partido Comunista. Nesse caso, o nosso partido estará em terreno invencível e o povo chinês terá de depender do Partido Comunista. Eles seguirão para sempre o Partido Comunista com seus corações e mentes, como estava escrito em um dístico frequentemente visto no campo há alguns anos: ouçam o presidente Mao, sigam o Partido Comunista. Por isso, o motim de 4 de junho nos fez compreender que temos de combinar o desenvolvimento econômico com a preparação para a guerra e levar o povo a sair à rua. Por isso, desde então, a nossa política de defesa nacional deu uma volta de 180 graus e, desde então, temos enfatizado cada vez mais a combinação da paz e da guerra. O nosso desenvolvimento econômico tem tudo a ver com a preparação para as necessidades da guerra. Publicamente, continuamos a enfatizar o desenvolvimento econômico como o nosso centro, mas, na realidade, o desenvolvimento econômico tem a guerra como centro. Fizemos um esforço tremendo para construir o projeto da Grande Muralha, para construir, ao longo das nossas fronteiras costeiras e terrestres, bem como à volta das grandes e médias cidades, uma sólida, grande muralha subterrânea que possa resistir a uma guerra nuclear. Estamos também a armazenar todos os materiais de guerra necessários. Por isso, não hesitaremos em travar uma terceira guerra mundial, para levar o povo a sair e assegurar a posição de liderança do partido. Em qualquer caso, nós, o PCC, nunca sairemos do palco da história. Nós preferimos que o mundo inteiro, ou mesmo o globo inteiro, compartilhe a vida e a morte conosco a sair do palco da história. Não existe uma teoria da escravatura nuclear. Quer dizer que, uma vez que as armas nucleares comprometeram a segurança do mundo inteiro, todos morrerão juntos se a morte for inevitável. Na minha opinião, há outro tipo de escravidão, que é o destino do nosso partido estar ligado ao do mundo inteiro. Se nós, o PCC, estivermos acabados, a China estará acabada, e o mundo estará acabado. A missão histórica do nosso partido é conduzir o povo chinês a sair. Se tivermos uma visão de longo prazo, veremos que a história nos conduziu a este caminho. Em primeiro lugar, a longa história da China deu origem à maior população do mundo, incluindo chineses na China e no estrangeiro. Em segundo lugar, assim que abrirmos as nossas portas, os capitalistas ocidentais que procuram lucros investirão capital e tecnologia na China para ajudar o nosso desenvolvimento, de modo a poderem ocupar o maior mercado do mundo.
Em terceiro lugar, os nossos numerosos chineses no estrangeiro ajudam-nos a criar o ambiente mais favorável à introdução de capital estrangeiro, tecnologia estrangeira e experiência avançada na China. Assim, é garantido que a nossa reforma e a nossa política de portas abertas alcançarão um enorme sucesso. Em quarto lugar, a grande expansão econômica da China conduzirá inevitavelmente à diminuição do espaço de vida per capita do povo chinês, o que incentivará a China a voltar-se para o exterior em busca de novos espaços de vida. Em quinto lugar, a grande expansão econômica da China virá inevitavelmente acompanhada de um desenvolvimento significativo das nossas forças militares, criando condições para a nossa expansão no estrangeiro. Desde o tempo de Napoleão, o Ocidente tem estado alerta para o possível despertar do leão adormecido que é a China. Agora, o leão adormecido está a erguer-se e a avançar pelo mundo, tornando-se imparável. Qual é a terceira questão que devemos agarrar com firmeza para cumprir a nossa missão histórica de renascimento nacional? É agarrarmos-nos com firmeza à grande questão da América. Isto parece ser chocante, mas a lógica é de fato muito simples. O camarada Ishino apresentou um juízo muito fundamental que é muito razoável. Afirmou no seu relatório ao Comitê Central do Partido: o renascimento da China está em conflito fundamental com os interesses estratégicos do Ocidente e, por conseguinte, será inevitavelmente obstruído pelos países ocidentais, que farão tudo o que puderem. Assim, só rompendo o bloqueio formado pelos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos é que a China pode crescer e avançar para o mundo. Os Estados Unidos nos permitirão sair para ganhar um novo espaço vital. Em primeiro lugar, se os Estados Unidos se mantiverem firmes em nos bloquear, dificilmente poderemos fazer algo de significativo em relação a Taiwan, ao Vietnã, à Índia ou mesmo ao Japão. Por isso, quanto mais espaço de vida poderemos obter? Muito trivial. Só países como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália têm o vasto território para satisfazer a nossa necessidade de colonização em massa. Portanto, resolver a questão da América é a chave para resolver todas as outras questões. Primeiro, isso torna possível para nós ter muitas pessoas migrando para lá e até mesmo estabelecer outra China sob a mesma liderança do PCC. A América foi originalmente descoberta pelos ancestrais da raça amarela, mas Colombo deu crédito à raça branca. Nós, os descendentes da nação chinesa, temos direito à posse da terra. Diz-se que os habitantes da raça amarela têm um estatuto social muito baixo nos Estados Unidos. Temos de libertá-los. Em segundo lugar, depois de resolver a questão da América, os países ocidentais da Europa curvar-se-iam perante nós, para não falar de Taiwan, do Japão e de outros países pequenos. Portanto, resolver a questão da América é a missão designada aos membros do PCC pela história. Por vezes, penso como é cruel a China e os Estados Unidos serem inimigos que estão destinados a encontrar-se numa estrada estreita. Lembram-se de um filme sobre as tropas do Exército de Libertação lideradas por Liu Bocheng e Deng Xiaoping? O título é alguma coisa como Batalha Decisiva nas Planícies Centrais. Há um comentário famoso no filme que é cheio de poder e grandeza: os inimigos estão destinados a encontrar-se numa estrada estreita, só os corajosos vencerão. Foi este tipo de espírito de luta para vencer ou morrer que nos permitiu tomar o poder na China continental. É um destino histórico que a China e os Estados Unidos cheguem a um confronto inevitável num caminho estreito e luta entre si. Os Estados Unidos, ao contrário da Rússia e do Japão, nunca ocuparam e prejudicaram a China, e também ajudaram a China na sua batalha contra os japoneses. Mas serão certamente um obstáculo, e o maior obstáculo. Em longo prazo, a relação entre a China e os Estados Unidos é uma luta de vida ou de morte. Uma vez, alguns americanos vieram nos visitar e tentaram nos convencer de que a relação entre a China e os Estados Unidos é uma relação de interdependência. O camarada Xiaoping respondeu de forma educada: vão dizer ao vosso governo que a China e os Estados Unidos não têm uma relação de interdependência e de dependência mútua. Na verdade, o camarada Xiaoping estava a ser demasiado educado, podia ter sido mais franco. A relação entre a China e os Estados Unidos é uma relação de luta de vida ou morte. Claro que, neste momento, ainda não é a altura de romper abertamente com eles. A nossa reforma e a nossa abertura ao mundo exterior continuam a depender do seu capital e da sua tecnologia, continuamos a precisar dos Estados Unidos. Por conseguinte, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para promover as nossas relações com os Estados Unidos, aprender com eles em todos os aspectos e utilizá-los como exemplo para reconstruir o nosso país. Como é que gerimos os nossos assuntos externos nestes anos? Mesmo que tenhamos de fazer uma cara sorridente para lhes agradar, mesmo que tenhamos de lhes dar a face direita depois de nos terem batido na face esquerda, temos de continuar a resistir para promover a nossa relação com os Estados Unidos. Lembram-se da personagem de Wuxun no filme História de Wuxun? Para cumprir a sua missão, ele suportou muitas dores e levou muitas pancadas e pontapés. Os Estados Unidos são atualmente o país mais bem-sucedido do mundo. Só depois de termos aprendido todas as suas experiências úteis é que o poderemos substituir no futuro. Apesar de estarmos atualmente a imitar o tom americano, a China e os Estados Unidos dependem um do outro e partilham a honra e a desgraça,
não devemos esquecer que a história da nossa civilização nos ensinou repetidamente que uma montanha não permite que dois tigres vivam juntos. Também nunca devemos esquecer o que o camarada Xiaoping enfatizou: não revelem ambições e ponham os outros fora do caminho. A mensagem oculta é: temos de aturar a América, temos de esconder os nossos objetivos finais, esconder as nossas capacidades e aguardar a oportunidade. Desta forma, a nossa mente está clara. Por que razão não atualizamos o nosso hino nacional com algo pacífico? Por que é que não mudamos o tema do hino, que é a guerra? Em vez disso, ao rever a Constituição desta vez, pela primeira vez especificamos claramente que a Marcha dos Voluntários é o nosso hino nacional. Assim, compreenderemos por qual razão estamos constantemente a falar alto sobre a questão de Taiwan, mas não sobre a questão americana. Todos nós conhecemos o princípio de fazer uma coisa a coberto de outra. Se as pessoas comuns só conseguem ver a pequena ilha de Taiwan nos seus olhos, então vós, como elite do nosso país, deverias ser capazes de ver o quadro completo da nossa causa. Ao longo destes anos, de acordo com as disposições do camarada Xiaoping, uma grande parte do nosso território no norte foi cedido à Rússia. Acham mesmo que o nosso comitê do partido é tolo? Para resolver a questão da América, temos de ser capazes de transcender as convenções e as restrições. Na história, quando um país derrotava outro país ou ocupava outro país, não conseguia matar todas as pessoas na terra conquistada, porque naquela altura não se podia matar pessoas eficazmente com sabres ou lanças longas, ou mesmo com espingardas ou metralhadoras. Por conseguinte, era impossível conquistar uma extensão de terra sem manter as pessoas nessa terra. No entanto, se conquistássemos a América desta forma, não conseguiríamos fazer com que muitas pessoas migrassem para lá. Só recorrendo a meios especiais para limpar a América é que poderemos levar para lá o povo chinês. Esta é a única opção que nos resta. Não é uma questão de estarmos dispostos a fazê-lo ou não. Que tipo de meios especiais estão à nossa disposição para limpar a América? As armas convencionais, como caças, canhões, mísseis e navios de guerra, não são suficientes, nem as armas altamente destrutivas, como as armas nucleares. Não somos tão insensatos ao ponto de perecer juntamente com a América utilizando armas nucleares, apesar do fato de termos estado a exclamar que vamos resolver a questão de Taiwan custe o que custar. Só utilizando armas não destrutivas que possam matar muitas pessoas é que poderemos reservar a América para nós. Tem havido um rápido desenvolvimento da moderna tecnologia biológica e novas armas biológicas têm sido inventadas uma após outra. É claro que não temos estado inativos, nos últimos anos temos aproveitado a oportunidade para dominar armas deste tipo. De repente, somos capazes de atingir o nosso objetivo de limpar a América. Quando o camarada Xiaoping ainda estava entre nós, o Comitê Central do Partido teve a perspicácia de tomar a decisão certa de não desenvolver grupos de porta-aviões e de se concentrar, em vez disso, no desenvolvimento de armas letais que possam eliminar populações maciças do país inimigo. De uma perspectiva humanitária, deveríamos lançar um aviso ao povo americano e persuadi-lo a abandonar a América e a deixar a terra em que viveu ao povo chinês. Ou, pelo menos, deveriam deixar metade dos Estados Unidos para ser colónia da China, porque a América foi descoberta pelos chineses. Mas será que isto funciona? Se esta estratégia não funcionar, então só nos resta uma opção. Isto é, usar meios decisivos para limpar a América e reservar a América para nosso uso no momento. A nossa experiência histórica provou que, desde que façamos isso acontecer, ninguém no mundo pode fazer nada contra nós. Além disso, se os Estados Unidos, como líder, desaparecer, então outros inimigos terão de se render a nós. As armas biológicas não têm precedentes na sua crueldade, mas se os americanos não morrerem, então os chineses terão de morrer. Se o povo chinês se mantiver preso à terra atual, a sociedade entrará em colapso total. Segundo os cálculos do autor de Yellow Peril, mais de metade dos chineses morrerá, ou seja, mais de 800 milhões de pessoas. Logo após a libertação, a nossa terra amarela suportava cerca de 500 milhões de pessoas, enquanto atualmente o número oficial da população é superior a 1,3 bilhões. Esta terra amarela atingiu o limite da sua capacidade. Um dia, quem sabe quando chegará, o grande colapso ocorrerá a qualquer momento e mais de metade da população terá de partir. Temos de nos preparar para dois cenários. Se as nossas armas biológicas tiverem êxito no ataque surpresa, o povo chinês poderá reduzir ao mínimo as suas perdas na luta contra os Estados Unidos. Se, no entanto, o ataque falhar e desencadear uma retaliação nuclear por parte dos Estados Unidos, a China sofrerá talvez uma catástrofe em que mais de metade da sua população perecerá. É por isso que temos de estar preparados com sistemas de defesa aérea para as nossas grandes e médias cidades. Seja como for, só nos resta avançar sem medo, a bem do nosso partido e do nosso Estado e do futuro da nossa nação, independentemente das dificuldades que tenhamos de enfrentar e dos sacrifícios que tenhamos de fazer. A população, mesmo que mais de metade morra, pode reproduzir-se. Mas se o partido cair, tudo se vai, e para sempre.
Na história chinesa, na substituição de dinastias, os impiedosos venceram sempre e os benevolentes falharam sempre. O exemplo mais típico foi o de Xiang Yu, o rei de Shu, que, depois de derrotar Liu Bang, não continuou a persegui-lo e a eliminar as suas forças, e a sua indulgência resultou na morte de Xiang Yu e na vitória de Liu. Por isso, devemos sublinhar a importância de adotar medidas resolutas. No futuro, os dois rivais, a China e os Estados Unidos, acabarão por se encontrar numa estrada estreita, e a nossa clemência para com os americanos significará crueldade para com o povo chinês. Neste ponto, algumas pessoas poderão querer perguntar-me, e os vários milhões de compatriotas nossos nos Estados Unidos? Poderão perguntar, não somos contra o facto de chineses matarem outros chineses? Estes camaradas são demasiado pedantes, não são suficientemente pragmáticos. Se tivéssemos insistido no princípio de que os chineses não devem matar outros chineses, teríamos libertado a China. No que respeita aos vários milhões de chineses que vivem nos Estados Unidos, esta é, evidentemente, uma questão importante. Por isso, nos últimos anos, temos estado a fazer investigação sobre armas genéticas, ou seja, armas que não matam pessoas amarelas. Mas produzir resultados com este tipo de investigação é extremamente difícil. Entre as pesquisas sobre armas genéticas efetuadas em todo o mundo, Israel é a mais avançada. As suas armas genéticas são concebidas para atingir os árabes e proteger os israelitas. Mas mesmo estas ainda não chegaram à fase de utilização efetiva. Temos cooperado com Israel em algumas investigações. Talvez possamos introduzir algumas das tecnologias utilizadas para proteger os israelitas e remodelar essas tecnologias para proteger o povo amarelo. Mas as suas tecnologias ainda não estão maduras e é difícil para nós ultrapassá-las em poucos anos. Se tiver de passar 5 ou 10 anos até que se consiga fazer algum avanço nas armas genéticas, não nos podemos dar ao luxo de esperar mais tempo. Os velhos camaradas como nós não podem dar-se ao luxo de esperar tanto tempo, porque não temos tanto tempo de vida. Os velhos soldados da minha idade podem esperar mais 5 ou 10 anos, mas os do período da guerra anti-japonesa ou os poucos velhos soldados do Exército Vermelho não podem esperar mais. Por conseguinte, temos de desistir das nossas expectativas relativamente às armas genéticas. Claro que, de outra perspectiva, a maioria dos chineses que vivem nos Estados Unidos tornou-se o nosso fardo, porque foram corrompidos pelos valores liberais burgueses durante muito tempo e seria difícil para eles aceitarem a liderança do nosso partido. Se sobrevivessem à guerra, teríamos de lançar campanhas no futuro para lidar com eles, para reformá-los. Ainda lembram-se de que, quando acabamos de derrotar o Kuomintang, KMT, e de libertar a China continental, tantas pessoas da classe burguesa e intelectuais nos receberam tão calorosamente, mas mais tarde tivemos de lançar campanhas como a supressão dos reacionários e o movimento antidireitista para os limpar e reformar. Alguns deles estiveram escondidos durante muito tempo e só foram desmascarados com a Revolução Cultural. A história provou que qualquer agitação social é suscetível de envolver muitas mortes. Talvez possamos dizer o seguinte: a morte é o motor que faz avançar a história. Durante o período dos Três Reinos, quantas pessoas morreram? Quando Genghis Khan conquistou a Eurásia, quantas pessoas morreram? Quando os Manchu invadiram o interior da China, quantas pessoas morreram? Não morreram muitas pessoas durante a Revolução de 1911, mas quando derrubámos as três grandes montanhas e durante as campanhas políticas como a supressão dos reacionários, a 3 anticampanha e a 5 anticampanha, morreram pelo menos 20 milhões de pessoas. Ficamos apreensivos com o fato de alguns jovens de hoje tremerem de medo quando ouvem falar de guerras e de pessoas a morrer. Em tempo de guerra, estávamos habituados a ver pessoas mortas. O sangue e a carne voavam por todo o lado, os cadáveres jaziam aos montes nos campos e o sangue corria como rios. Víamos tudo. Nos campos de batalha, os olhos de toda a gente ficavam vermelhos de morte, porque era uma luta de vida ou morte e só os corajosos sobreviviam. É de fato brutal matar 1 ou 200 milhões de americanos. Mas esse é o único caminho que garantirá um século chinês no qual o PCC liderará o mundo. Nós, como humanitários revolucionários, não queremos mortes. Mas se a história nos confrontar com a escolha entre a morte de chineses e a de americanos, teremos que escolher a segunda, pois, para nós, é mais importante salvaguardar a vida do povo chinês e a vida do nosso partido. Isto porque, afinal de contas, somos chineses e membros do PCC. Desde o dia em que aderimos ao PCC, ao partido, a vida esteve sempre acima de tudo. A história provará que fizemos a escolha certa. Agora, quando estou prestes a terminar o meu discurso, provavelmente compreendem por qual razão queríamos saber se o povo se revoltaria contra nós se um dia adotássemos secretamente meios resolutos para limpar a América. Há mais de 20 anos que a China goza de paz, e toda uma geração não foi posta à prova pela guerra. Em particular, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, houve muitas mudanças nos formatos da guerra, no conceito de guerra e na ética da guerra. Especialmente desde o colapso da antiga União Soviética e dos Estados comunistas leste europeu, a ideologia do Ocidente passou a dominar o mundo como um todo,
e a teoria ocidental da natureza humana e a visão ocidental dos direitos humanos têm sido cada vez mais divulgadas entre os jovens na China. Por conseguinte, não estávamos muito seguros quanto à atitude das pessoas. Se o nosso povo se opõe fundamentalmente a limpar a América, teremos, naturalmente, de adotar medidas correspondentes. Porque não realizamos a pesquisa por meios administrativos em vez de o fazermos através da internet? Fizemos o que fizemos por uma boa razão. Em primeiro lugar, fizemos-o para reduzir as inferências artificiais e para nos certificarmos de que obtivemos os verdadeiros pensamentos das pessoas. Além disso, é mais confidencial e não revelará o verdadeiro objetivo do nosso inquérito. Mas o mais importante é o facto de a maioria das pessoas que podem responder às perguntas em linha pertencer a grupos sociais relativamente instruídos e inteligentes. São os grupos mais fortes e dirigentes que desempenham um papel decisivo entre o nosso povo. Se nos apoiarem, o povo como um todo nos seguirá. Se opuserem a nós, desempenharão o perigoso papel de incitar as pessoas e criar distúrbios sociais. O que acabou por ser muito reconfortante é que não entregaram um teste em branco. De fato, entregaram um teste com uma pontuação superior a 80. Este é o excelente resultado do trabalho de propaganda e educação efetuado pelo nosso partido ao longo das últimas décadas. É claro que algumas pessoas sob influência ocidental se opuseram a que se disparasse contra prisioneiros de guerra, mulheres e crianças. Estarão todos loucos. Outros disseram, os chineses adoram rotular-se como um povo amante da paz, mas na verdade são o povo mais cruel. Os comentários ressoam a matança e o assassínio, causando arrepios no meu coração. Apesar de não haver muitas pessoas com este tipo de opinião e de não afetarem a situação geral de forma significativa, temos de reforçar a propaganda para responder a este tipo de argumentos. Isto é, propagar vigorosamente o último artigo do camarada Yixin, que já foi comunicado ao governo central. Podem consultá-lo no sítio web. Se entrar no sítio web utilizando palavra-chave para pesquisar, descobrirá que, há algum tempo, o camarada Yixin indicou ao Hong Kong Business News, durante uma entrevista, que o Jeová tem uma conspiração chocante. De acordo com o que tinha em mãos, de 27 de setembro a 1º de outubro de 1995, a Fundação Mikhail Sergeyevich Gorbachev, financiada pelos Estados Unidos, reuniu 500 dos mais importantes estadistas, líderes económicos e cientistas do mundo, incluindo George W. Bush, que não era presidente do Jeová na altura, a baronesa Thatcher, Tony Blair, Zbigniew Brzezinski, bem como George Soros, Bill Gates, o futurista John Naisbitt, etc., todos os personagens mais populares do mundo, no Hotel Fairmont de São Francisco para uma mesa redonda de alto nível, discutindo problemas sobre a globalização e como orientar a humanidade para avançar no século XXI. De acordo com o que Yixin tinha em mãos, as pessoas de destaque do mundo presentes pensavam que no século XXI apenas 20% da população mundial seria suficiente para manter a economia e a prosperidade do mundo, os outros 80% ou 4/5 da população mundial seriam lixo humano incapaz de produzir novos valores. As pessoas presentes pensaram que esta população excedente de 80% seria uma população de lixo e que deveriam ser utilizados meios de alta tecnologia para eliminá-la gradualmente. Uma vez que os inimigos estão a planear secretamente a eliminação da nossa população, não podemos certamente ser infinitamente misericordiosos e compassivos para com eles. O artigo do camarada Yixin saiu no momento certo, provou a correção da nossa abordagem de batalha tit for tat, e a grande previsão do camarada Deng Xiaoping para se posicionar contra a estratégia militar dos Estados Unidos. É claro que, ao divulgar as opiniões do camarada Yixin, não podemos publicar o artigo nos jornais do partido, para evitar aumentar a vigilância do inimigo. A conversa de Yixin pode lembrar ao inimigo que dominamos a ciência e a tecnologia modernas, incluindo a tecnologia nuclear limpa e a tecnologia de armas biológicas, e que podemos usar medidas poderosas para eliminar a sua população em grande escala. O último problema de que quero falar é o da firmeza dos preparativos para a batalha militar. Atualmente, estamos na encruzilhada de avançar ou recuar. Alguns camaradas viram os problemas a inundar todo o nosso país, o problema da corrupção, o problema das empresas públicas, o problema das contas mal pagas dos bancos, os problemas ambientais, os problemas de segurança da sociedade, os problemas da educação, o problema da AIDS, vários problemas de recurso, até o problema dos motins. Estes camaradas vacilaram na determinação de se prepararem para as batalhas militares. Pensavam, primeiro, deviam agarrar o problema da reforma política, ou seja, a nossa própria reforma política está em primeiro lugar. Depois de resolvermos os problemas internos, podemos então lidar com o problema da batalha militar no estrangeiro. Isto me faz lembrar o período crucial da Revolução Chinesa, em 1948. Nessa altura, os cavalos do Exército de Libertação Popular estavam a beber água no rio Yangtze, mas enfrentavam situações extremamente complexas e problemas difíceis em todas as zonas libertadas, e a autoridade central recebia diariamente relatórios de emergência. O que fazer? Deveríamos parar para gerir primeiro as zonas da retaguarda e os assuntos internos antes de avançar, ou avançar para passar o rio Yangtze com um esforço vigoroso. O presidente Mao,
com a sua extraordinária sabedoria e coragem, deu a ordem de marcha, continuar a revolução até ao fim e libertou toda a China. Os problemas conflituosos anteriormente considerados graves foram todos resolvidos nesta grande onda revolucionária que avançava. Agora, parece que estamos no mesmo período crítico que os cavalos estavam a beber água nos dias do Rio Yangtze na era revolucionária. Desde que resolvamos o problema dos Estados Unidos de um só golpe, os nossos problemas internos serão todos prontamente resolvidos. Por isso, a nossa preparação para a batalha militar parece visar Taiwan, mas na realidade visa os Estados Unidos, e a preparação vai muito além do objetivo de atacar porta-aviões ou satélites. O marxismo salientou que a violência é a parteira para o nascimento do século da China. À medida que a guerra se aproxima, sinto-me cheio de esperança para a nossa próxima geração.